E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Souza e Cruzeiro, que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 7h15 da noite, no estádio Marizão, na Paraíba, pela primeira fase da Copa do Brasil. Neste estágio da competição, os times melhor ranqueados pela CBF jogam fora de casa e com a vantagem do empate, tá? Então, caso o Cruzeiro vença ou empate, segue adiante na Copa do Brasil. A única possibilidade de eliminação, e vamos bater na madeira aqui, seria uma vitória do Souza, tá? E por isso mesmo vai ser um jogo complicado, né? O Souza jogará no seu estádio, onde está invicto desde janeiro do ano passado. Não é um jogo simples, tá? Até pelo caráter eliminatório, mas o Cruzeiro tem então essa vantagem do empate nesse confronto e é muito importante passar adiante até pela premiação da Copa. A cota de participação na primeira fase, nesse jogo contra o Souza, R$1.400.000 que o Cruzeiro recebe. Caso se classifique para a segunda fase, mais R$1.700.000 garantidos aí do Pix da CBF, tá? Então, só para reforçar a importância do jogo, esse aspecto financeiro que também faz muita diferença para o Cruzeiro, até por toda a crise que a gente passou. Antes de ir para o campinho com as prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. Então, se você gosta desse universo das apostinhas esportivas, te convido a usar a Betfair, que é a única casa que efetivamente investe no nosso clube. E a Betfair tá com uma oferta muito interessante, que são R$5 em aposta grátis para os jogos de Champions League dessa quarta-feira. Para isso você precisa ativar a promoção pelo link que tá aqui na descrição, faz lá o seu login no site da Betfair, clica lá, quero meu bônus e tudo mais, escolhe um dos jogos de Champions League, cria uma aposta. Isso tem que ser feito antes da partida começar, tá? Os jogos começam às 17 horas dessa quarta-feira e você pode fazer lá a múltipla, selecionar pelo menos duas opções, né? Marcar a caixinha de utilizar o bônus e são R$5 de aposta grátis para você. Se você ainda não tem conta ativa na Betfair, eu vou deixar também na descrição desse vídeo um segundo link, né? Que é a promoção que está sempre disponível de até R$200 em aposta grátis no primeiro depósito, tá? Se você já tem conta ativa na Betfair, usa essa da Champions League. Caso ainda não tenha, eu te recomendo a ser inteligente e usar os dois bônus, né? Você entra pelo link de R$200 em aposta grátis, faz lá o seu primeiro depósito, recebe o bônus e depois você resgata também o bônus da Champions League. Seja esperto. E se você quiser apostar no jogo Souza e Cruzeiro, no momento que eu tô gravando esse vídeo, as cotações estão as seguintes: vitória do Cruzeiro tá pagando 1.3, que não é ruim, o empate tá pagando 5, que é muito bom, e a vitória do Souza, que a gente espera que não aconteça, tá pagando 10.0, tá? Então depende aí do que você gosta de apostar, se gosta de apostar em zebra, enfim, as cotações estão muito boas para a partida. O que eu sempre gosto de lembrar, galera, aposta esportiva vai sempre na manha para você se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Souza, dono da casa, o técnico Paulo César Chardon deve mandar o seu time a campo com o goleiro Bruno Fuso, a zaga com Adriano Seixas e Marcelo Duarte, lateral direito Iranilson, lateral esquerdo Jackson. No meio-campo, os volantes Herbert Christian e Aruá. O Michel Potiguar faz o papel de um meio atacante central, o Charles caindo mais pela direita, o Leozinho na ponta esquerda e o Diego Ceará é o centroavante. Essa pelo menos foi a escalação do Souza na última partida do Campeonato Paraibano, vitória por 3-0 em casa sobre o Campinense. A equipe vinha num momento ruim, tinha feito apenas um gol nos 4 jogos anteriores, né? E com essa formação encaixou muito bem, fez 3-0, deve ser mantido então para enfrentar o Cruzeiro. O Souza não tem nenhum jogador extremamente conhecido, nenhum atleta famoso aí no cenário nacional, mas tem alguns atletas com passagens por categoria de base de clubes importantes. Por exemplo, o goleiro Bruno Fuso foi formado na base do Atlético Mineiro, chegou inclusive a jogar com a camisa do nosso rival, foram 10 partidas disputadas entre 2007 e 2009, desde então rodou por diversos clubes. Os dois zagueiros, tanto o Adriano quanto o Marcelo, já têm uma história ligada ao Souza. O Marcelo inclusive foi formado na base do clube, chegou a ter uma passagem de base ali pelo Atlético Paranaense. É um defensor canhoto, gosta de bater de fora da área inclusive, cobra umas faltas com força, é um zagueiro artilheiro, podemos considerar assim.
O Adriano também já teve outras passagens anteriores pelo Souza e jogou aqui no futebol mineiro. Defendeu as camisas aí de Atlético Ituiutabano, Tupinambás, Mamoré, Valério Doce, ele que começou lá no América de Natal. Na lateral direito, o Iranilson é outro jogador com histórico de passagens pelo Souza, né? Já defendeu o clube em outras temporadas. É um cara que foi formado no Santa Cruz, defendeu diversos clubes aí do Nordeste nos últimos anos. Aqui na lateral esquerda deve jogar o Jackson, que vinha sendo reserva aí nas primeiras partidas. O Leozinho era o titular aqui na lateral esquerda, mas como na última partida entrou o Jackson como titular, ofereceu um pouco mais de segurança para o setor, deve ser mantido. O Herbert Christian, que é o primeiro volante, formado pelo Vitória, chegou inclusive a jogar pelo profissional do clube, partidas da Copa do Nordeste. Teve uma pausa na carreira, estava jogando ali no futebol baiano e chegou ao Souza para essa temporada. Alexandre Aruá é o segundo volante, um cara que tem mais chegada à frente. Na última temporada disputou o Campeonato Mineiro pela Caldense, depois foi para o Souza para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e foi um dos destaques do time, tá? Em 18 partidas da Série D, ele marcou 6 gols, então é um cara pra gente ficar esperto, ele já jogou no Boa Esporte também. O Leozinho, que deve jogar como um ponta esquerda, é um cara que teve uma trajetória parecida, né? Começou a última temporada pela Caldense, no segundo semestre foi jogar pelo Souza, mas não teve o mesmo destaque. Ele pode ser lateral, pode ser ponta por qualquer um dos lados, um jogador canhoto de boa velocidade. Já o Michel Potiguar é um meio atacante de boa chegada à frente, inclusive marca muitos gols. Ele fez o primeiro com a camisa do Souza aí na última rodada, mas na temporada passada, somando os 3 clubes que defendeu, foram 11 gols marcados em 37 partidas. Outro atacante é o Charles, seu último clube foi o Afogados da Ingazeira, né, que em 2020 eliminou o Atlético da Copa do Brasil. É um jogador bem rodado aí no futebol do Nordeste, né, Retrô, Veracruz, Potiguar, Cruzeiro de Alagoas. Teve até uma passagem pelo São José de São Paulo na última temporada. E o centroavante, Diego Ceará, não apenas é um jogador que defendeu o Afogados, como esteve em campo naquela partida, né, Afogados e Atlético Mineiro, lá da Copa do Brasil 2020. Ele não fez gol na oportunidade, mas era o artilheiro do time. Já passou por alguns clubes mais conhecidos, né, como Confiança, Juazeirense, que nos traz inclusive péssimas lembranças, né, nos eliminou da Copa do Brasil em 2021, mas ele jogou no 13, no Boa Esporte, no Barra, Jacuipense, enfim. Acho que deu para notar que esse time do Souza é formado por atletas bem experientes, né, não devem sentir o jogo e enxergam uma partida contra o Cruzeiro como uma oportunidade para a carreira mesmo. Até por isso o Cruzeiro precisa entrar muito ligado, muito concentrado na partida para não dar sopa pro azar. O técnico, né, o Paulo César Chardong, trabalhou no Democrata nas últimas temporadas, chegou a enfrentar o Cruzeiro no Mineiro de 2022. É um time muito forte como mandante, conhece bem o gramado e as condições hoje estarão um pouco piores, né, porque tem chovido bastante lá na cidade de Souza. Então o Cruzeiro precisa realmente estar muito ligado se quer garantir essa classificação. E falando no nosso time, treinado por Nicolás Larcamon, a provável escalação tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Zé Ivaldo e Neres, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio campo os volantes Lucas Romero e Lucas Silva, o Matheus Pereira como meio atacante central, João Pedro e Arthur Gomes nas pontas e Juan de Neno como centroavante. Larcamon que relacionou aí 24 jogadores para a partida, as principais ausências, Gabriel Veron, Rafael Bilu e Rafa Silva, que estão no departamento médico, o Vidalba e o Cifuentes, que foram contratados recentemente, ainda não tiveram nome publicado no bid. E no campinho fica mais fácil entender as opções do técnico. Goleiros Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão, que provavelmente será cortado, né, porque são apenas 23 na relação e aqui tem 24 jogadores. Para a zaga, Neres, João Marcelo e Zé Ivaldo. O Elibelton Palacios também pode ser zagueiro, assim como o Felipe Machado. Para a lateral direita, o William Palacios e o Wesley Gasolina. Para a esquerda, apenas o Marlon. Volantes, Lucas Romero, Machado, Lucas Silva, Ramiro, Ian Lucas e Japa, Matheus Pereira e Matheus Vital, que são meias, João Pedro, Robert, Arthur e Fernando pontas, Rafael Elias e Dineno centroavantes. E falando agora das principais dúvidas do técnico, o Cruzeiro deve voltar para aquele esquema com linha de 4 na defesa, né? Na última partida do Mineiro jogamos com 3 zagueiros, até porque o Cruzeiro não tinha o Marlon. Então o técnico foi obrigado a fazer algumas alterações no time. A zaga que ele usou como titular sempre que estiveram disponíveis os 3, foi Zé Ivaldo e Neres, né, com João Marcelo ficando no banco. Essa é a tendência para a noite.
No meio-campo, o Lucas Silva deve voltar à titularidade, ele ficou fora da última partida. O Felipe Machado é uma outra opção, até porque o Machado jogou bem. O Lucas Silva não vem num grande momento, né? Talvez não esteja 100% fisicamente, e essa é uma partida que vai exigir bastante da determinação, da disposição em campo, né? É um jogo que a gente precisa dos atletas inteiros e mais intensos possível. Na formação de ataque, volta o Matheus Pereira ao time titular, Arthur Gomes e Dineno também seguem jogando, e fica a dúvida, né? Se o Robert volta ao time ou se segue o João Pedro jogando na ponta direita. Sempre que teve os dois à disposição, o Larcamón botou o Robert como titular e o João Pedro ficou no banco, né? Na última partida o João Pedro foi titular, não teve uma atuação brilhante, mas o Robert é uma alternativa natural para o jogo dessa noite, caso o Larcamón queira voltar à sua formação base na maior parte dos jogos. E uma outra opção, que não é assim tão provável, mas é possível, né, seria não jogar nem Robert nem João Pedro, né? A gente ter aí os dois pontas no banco e o técnico lançar a mão de um zagueiro a mais, que seria o João Marcelo. Dessa forma, como o Cruzeiro jogaria? Numa estrutura muito parecida do que a gente viu na última rodada. Só que aí daria mais liberdade para Marlon e para William como alas. O trio de zaga tendo o João Marcelo pelo lado direito, o Zé Ivaldo fazendo o lado esquerdo e o Nery centralizado. Foi assim que a gente viu o Cruzeiro jogar no último confronto com o Democrata lá em Valadares. Romero e Lucas Silva volantes, Marlon e William alas. Matheus Pereira sendo esse meio atacante, mas que aí acaba caindo um pouco mais pela direita, né, para buscar espaços por aqui. Arthur Gomes na ponta esquerda e Dineno como centroavante. É uma opção também. Mas certeza da escalação de fato apenas uma hora antes do jogo, né, e vale ressaltar, a partida de hoje é 19h15, tá? 7h15 da noite, um jogo um pouco mais cedo. Vai ter transmissão do Sport TV e do Premier para todo o Brasil. E assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 9h20, 9h30 da noite, a gente entrar ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, falando sobre o jogo, dando nota para os atletas. Já tava esquecendo de dar o meu palpite para o jogo, hein, que vai ser Souza 1, Cruzeiro 2. O gol do Souza sendo marcado por Diego Ceará e o Cruzeiro marcando com Dineno e Arthur. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse o Larcamón, e mais tarde a gente conversa sobre o jogo então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!